Uau, é muito bom ter você conectado com a gente, mais uma celebração, mais uma oportunidade de fato celebrarmos a Jesus, o que Jesus está fazendo em nós e através de nós. E hoje é um dia muito especial porque nós estamos encerrando uma série de mensagens que Deus tem usado para desafiar o nosso entendimento do que de fato significa caminhar com Jesus. E o nome dessa série é Está Consumado. Nós temos falado sobre essa possibilidade de termos o nosso passado completamente perdoado e um futuro diferente assegurado. E esse futuro não tem relação simplesmente com salvação, mas como nós vivemos daqui em diante a partir de uma decisão de caminhar com Jesus. E uma frase que sintetiza bem a nossa intenção com essa série é que o sacrifício de Jesus promove perdão para o nosso passado, sustenta o nosso presente e assegura um futuro diferente para todos os que colocarem a fé em Jesus. E sabe, apesar dessa série de mensagens ser uma série um pouco mais curta que o de costume, apenas 2 episódios, eu tenho visto Deus fazer grandes coisas e falar grandes coisas aos nossos corações. Nós recebemos feedbacks, testemunhos muito impactantes. E sabe, nós cremos aqui na Multi que o nosso testemunho ele precisa ser externado. Nós precisamos ser intencionais em compartilhar o que Jesus está fazendo e falando aos nossos corações. E eu quero te desafiar, se durante essa série de mensagens está consumado, Deus despertou no seu coração algo, Deus ministrou algo a você de maneira específica, não deixe de comentar no chat ou deixar um comentário no vídeo, no sermão, no nosso canal no YouTube. Dessa maneira você pode transbordar para além de você mesmo e ser bênção para outras pessoas. Não deixe de interagir com a gente. Na mensagem anterior, na primeira mensagem dessa série, nós encontramos uma resposta para os inseguros. Nós vimos que a frase que Jesus disse na cruz, poucos momentos antes de sua morte, está consumado. Na verdade, era um grito de vitória. E essa é uma resposta que todo inseguro precisa. Os inseguros na jornada de fé são tentados, às vezes, a acreditar que por conta de suas instabilidades, o relacionamento deles com Deus está em risco, está em perigo. E nós vimos que esse não é o caso. Se você colocou a sua fé em Jesus, começou a caminhar com Jesus, a boa notícia é que você está seguro nele. Porque ele viveu a vida que você não poderia viver. Porque ele morreu a morte que você deveria morrer. E ele conquistou uma herança que você jamais poderia conquistar pelas suas próprias forças. Agora, a grande questão é que está consumado não é simplesmente uma resposta para os inseguros. É uma resposta abrangente. E quando Jesus diz está consumado, essa também é uma resposta para os religiosos. Para as pessoas que acreditam que estão seguras no seu relacionamento com Deus, pelo motivo errado. Por conta de sua religiosidade, boas obras que praticam. E quando Jesus diz está consumado, ele está evidenciando a nossa insuficiência, a nossa incapacidade de gerir o nosso relacionamento com Deus, por nós mesmos. E sabe, eu não sei qual é o teu contexto, quais são os fundamentos da tua espiritualidade, da tua fé, por quais igrejas você transitou, passou ao longo do tempo. Mas para mim é libertador. É libertador saber que está consumado. Que Jesus deu esse grito de vitória na cruz, que ecoa como uma resposta para todo inseguro e para todo religioso. Para todo religioso. E existe um grande dilema, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, em relação a esse convite de Deus para nós caminharmos com Ele. E o grande dilema é que o convite de Deus sempre foi para que homens imperfeitos, falhos, inseguros, incapazes, aceitassem um convite para caminhar com Ele, mas para se submeterem a um processo de transformação, para serem como Ele. E nós chamamos isso de um processo de santificação. Todo o convite que Deus faz, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é esse. Caminhe comigo, mas não permaneça como você está. E no Novo Testamento nós temos Jesus encarnando esse convite e dizendo, sigam-me,
caminhem comigo, mas sejam como eu. Sejam como eu. Caminhar com Jesus, mas também caminhar como Jesus. E esse é um grande dilema. Talvez você esteja lutando contra algum tipo de vício, algum tipo de pecado. Se você já começou a caminhar com Jesus, é muito provável que você, em alguns momentos, se sinta insuficiente, frustrado, derrotado pelos seus pecados, submetido a tentações intensas. E quando nós passamos por esse tipo de experiência, nós corremos o risco de ter o nosso coração endurecido, esfriado, a ponto da gente realmente começar a duvidar que é possível andar como Jesus. Duvidar que de fato é possível não só caminhar com Jesus, mas como Jesus. Porque toda vez que eu caio, eu sou tentado a crer que Deus está decepcionado comigo, ou que, eu estou aprisionado, acorrentado a alguns pecados. Talvez você acredite que certos pecados podem ser vencidos, outros não. E esse é um risco para todas as pessoas que caminham com Jesus. Independente de quanto tempo você tem caminhado com Ele, em algum momento você será submetido a esse tipo de insegurança e descrença, falta de esperança, de expectativa de que você pode de fato andar como Jesus. E hoje eu acredito que você pode sair dessa celebração com uma resposta clara. Não só com uma resposta clara, mas também uma direção específica, para que você possa dar passos em direção a esse processo de santificação, de transformação, para romper com as correntes que têm te segurado. Vencer pecados específicos, que talvez nesse momento você pense, é impossível, eu já não sei mais o que fazer, eu me sinto frustrado. E a pergunta é, qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo para você de fato começar não apenas a caminhar com Jesus, mas como Jesus, e ter esperança, expectativa de uma transformação legítima? Se você se encontra nesse momento com falta de esperança, hoje eu acredito que Deus deseja falar com você de uma maneira específica, para promover uma revolução de dentro para fora, e para que você de fato possa começar a dar passos e experimentar liberdade. E não só isso, viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus. Ou seja, na primeira mensagem dessa série, nós conversamos sobre o porquê. Por que nós podemos ter um relacionamento seguro com Deus, independente das nossas falhas, sabe? Independente das nossas inseguranças, das nossas vaciladas. Mas hoje nós vamos conversar sobre como nós podemos experimentar vitória em relação aos nossos pecados. E sabe qual é o primeiro passo para experimentar transformação autêntica? Nós vamos descobrir através de um texto em 1 João, capítulo 1, dos versículos 8 a 9. E 1 João foi escrito por João para a igreja com um objetivo muito claro, de lembrar os cristãos de que eles foram convocados, não só para caminhar com Jesus, mas como Jesus. E João, ele tem essa preocupação, olha, vocês precisam saber que nesse caminho, nesse trajeto, provavelmente vocês vão falhar e vocês serão tentados a acreditar que não existe possibilidade de transformação. Vocês vão experimentar insegurança. E João traz uma resposta, ele fala assim, olha, vocês de fato não devem se entregar ao pecado. Vocês não foram chamados para se entregar ao pecado. Vocês foram chamados para lutar contra o pecado. E se nesse processo vocês caírem, saibam, Jesus não é apenas salvador de vocês, Ele é o defensor de vocês. Porque está consumado, existe segurança. Mas porque está consumado, também existe esperança de vitória sobre o pecado. Não se submetam à escravidão de nenhum pecado, se a sua fé está em Jesus. Se a sua fé está em Jesus. E tudo que João escreve nessa carta está alinhado e fundamentado com a verdade de que está consumado. Está consumado. E olha só o que João diz para nós que queremos vencer o pecado. Se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos.
e não vivemos a verdade. Mas, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e Ele é justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça que habita dentro de nós. Como assim, Tiago? Injustiça dentro de mim? Já estou caminhando com Jesus. Essa é a má notícia. Você ainda vai ter que lidar com muitas coisas que estão relacionadas com a sua natureza, que ainda está manchada pelo pecado. E João traz essa palavra incrível, que é extremamente prática. E o primeiro passo para você que deseja experimentar santidade é o seguinte: porque está consumado, o primeiro passo é ser autêntico. O primeiro passo é ser autêntico. É lindo ver que João, quando ele está escrevendo essa carta para os cristãos, ele não dá uma orientação para os seus liderados. Ele não coloca uma série de expectativas sobre as pessoas e se exclui dessa fala. Ele dá o exemplo. Ele dá o exemplo e ele se coloca dentro da orientação. Ele diz, olha, se nós acharmos que nós não temos pecados, nós nos enganamos. E a verdade não está em nós. O que João está dizendo é o seguinte: o convite para uma jornada de espiritualidade saudável, marcada pela confissão, marcada por um processo de transformação, requer autenticidade. E esse é um convite para todos os discípulos de Jesus, todos que toparam esse convite de caminhar com Jesus. Não é só para quem eu lidero. Isso é um convite para todos, os líderes, os pastores, independente de quanto tempo de caminhada eles têm, eles precisam se lembrar desse grande desafio. Não se enganem. Não enganem a vocês mesmos e as pessoas que estão à sua volta. Sejam autênticos. A verdade precisa balizar os nossos relacionamentos com Deus e com os outros. Se está consumado, não há sentido em jogar o jogo da religiosidade. Se Jesus já viveu a vida que nós não poderíamos viver, se Jesus morreu a morte que nós deveríamos morrer, e se ele venceu o pecado e a morte, não faz sentido eu jogar o jogo da religiosidade, colocar máscaras. Não faz sentido eu passar maquiagem na minha jornada espiritual, para que as pessoas não saibam quem eu sou. Não faz sentido. João joga limpo com a igreja. Ele fala, vocês precisam caminhar de uma maneira autêntica. Vocês precisam ser autênticos. Vocês precisam ser vulneráveis. Se está consumado, o primeiro passo é ser autêntico. E eu tenho 3 perguntas que podem te ajudar a descobrir se você tem vivido uma espiritualidade marcada pela autenticidade. A primeira pergunta é a seguinte: quem é você? Quem é você? No íntimo do seu coração, quem é você? Pergunta difícil. Quem é você? A segunda pergunta, ela é um complemento para a primeira. Como você está? Qual foi a última vez que alguém te perguntou isso? Quem é você? Como você está? E a terceira pergunta, ela é uma chave para revelar se você tem seguido esse convite de andar não só com Jesus, mas como Jesus, através de uma jornada de autenticidade. Quantas pessoas sabem as respostas das 2 perguntas anteriores que eu fiz? Quem é você? Como você está? E quantas pessoas sabem a resposta dessas perguntas em relação à sua identidade e como você está nesse exato momento? Quais são as tentações que você tem lidado? Quais são os pecados que têm trazido peso sobre os seus ombros? Talvez você me diga o seguinte, Tiago, nem a minha esposa sabe quem eu sou e como eu estou de fato. Talvez você diga, minha esposa sabe, meus filhos mais ou menos. Talvez você diga, olha, a minha família, ela até sabe, porque eu não consigo esconder, eles convivem comigo.
mas eu não tenho costume, sabe? De ser autêntico com outras pessoas na igreja, com quem me discipula, com quem me lidera. Quantas pessoas sabem quem você é e como você está? Porque quando você vive a fé de maneira individual, por mais que você esteja frequentando atividades, visitando a igreja, indo num grupo pequeno, por mais que vocês façam essas coisas marcadas por uma coletividade, se a sua fé não é marcada por autenticidade, por vulnerabilidade, a ponto de que outras pessoas tenham acesso a quem você é e como você está, o grande perigo da sua alma é que você acumule culpa. Comece a ser sobrecarregado por vergonha e se sinta escravo de correntes que te prendem, dos segredos que você carrega, que tem cobrado talvez um alto preço na tua jornada, no teu relacionamento com Deus e com as pessoas à sua volta. E é por isso que a nossa missão aqui na igreja, ela é fácil de ser decorada, e nós fomos intencionais em colocar esse conceito de autenticidade, de coletividade dentro da nossa missão. Nós fomos chamados para viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. E a nossa missão, ela traz o fundamento de que a vida com Deus, ela precisa ser autêntica. Você precisa experimentar vida com Deus de verdade. Mas não apenas sozinho, não apenas para si mesmo. Você precisa experimentar essa vida que flui do trono de Deus e transbordar para além de você mesmo. E ter a coragem de entender que você não é autossuficiente, que você precisa da igreja, você precisa de outras pessoas para caminhar com você, que saibam essas respostas. Quem é você? Como você está? Quem é você? Como você está? E o grande desafio das novas gerações é que nós estamos sendo influenciados a comprar um estilo de vida, de espiritualidade, de compartilhamento. Nós queremos influenciar, nós queremos compartilhar, nós queremos evangelizar, nós queremos que Deus nos use, mas às vezes falta a vida, falta a autenticidade da vida. E o contrário também é verdadeiro. Nós temos cristãos há 30 anos numa comunidade, mofando num banco, que dizem que têm um relacionamento autêntico com Deus, mas que não compartilham, que vivem blindados, ninguém tem acesso a quem eles são de fato e como estão. Quem é você, como você está, porque está consumado, o primeiro passo é ser autêntico. E o versículo 8 do capítulo 1 que nós lemos, ele traz esse desafio, esse convite. Deixem as máscaras caírem. Não há sentido em jogar o jogo da religiosidade. E ele segue para o versículo 9, e o versículo 9 ele é fantástico porque ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte é uma condição. É uma condição. Se confessarmos os nossos pecados, primeiro nós temos que estar dispostos a sermos autênticos, a não nos enganarmos com o jogo da religiosidade. Mas existe uma condição na sequência. Nós precisamos confessar os nossos pecados. E Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, uma condição. E o rei Salomão, em Provérbios, ele observou esse princípio de uma maneira muito sábia. E ele diz o seguinte, olha, aquele que encobre as suas transgressões, aquele que esconde os seus pecados, que joga o jogo da religiosidade, jamais prosperará. Jamais experimentará liberdade. Mas quem confessa e deixa os seus pecados, alcançará misericórdia. Uau! Um texto no Antigo Testamento, confirmando tudo que João está propondo, o caminho que Jesus propôs para nós. Talvez você se enquadrou naquela descrição no início do sermão, como alguém que está acorrentado, sem esperança de vencer um pecado específico. E eu quero dizer que talvez a razão seja exatamente essa. Você tem agasalhado muitas coisas. Se você deseja prosperar na sua vida espiritual, experimentar liberdade,
experimentar santificação, transformação, você precisa viver uma jornada de fé marcada pela autenticidade, que culmine na confissão. Mas Salomão diz que não é simplesmente confessar. A confissão bíblica, ela tem relação com uma resolução. Qualquer tipo de confissão que não esteja acompanhada por uma resolução, não é uma confissão bíblica. Ele diz, olha, aquele que alcança a misericórdia, ele confessa e decide abandonar o que está atrapalhando. Ele deixa. A confissão autêntica, ela precisa entrar em cena acompanhada de decisão. E é muito fácil a gente transferir a culpa para Deus e ficar orando, Deus, me liberta do meu pecado. Olha só, caí de novo. Olha só, caí de novo. O teu pedido de perdão, de misericórdia, ele é acompanhado de uma confissão autêntica, marcada por um desejo, por uma fome de experimentar a santidade, que te coloca de joelhos, te move em direção a Deus, pedindo, Deus, me ajuda a fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, a consolidar a espiritualidade que o Senhor me convidou a consolidar. Porque o Espírito Santo está sobre aqueles que estão caminhando com Jesus. Você tem o necessário para vencer os seus pecados. Mas para isso, você precisa entrar num alinhamento com o que Deus diz que é a solução. E a solução passa pela confissão e pela decisão. Confissão menos decisão é diferente de arrependimento. O arrependimento bíblico é confessar e decidir. Qualquer tipo de confissão que não esteja conectada, não esteja amparada por um processo de decisão, você assumindo a responsabilidade por quem você é e por como você está, é uma confissão inútil, que não floresce. Ela é religiosa, ela traz às vezes alívio, mas ela não floresce. E eu lembro de uma experiência que eu tive semana passada que me ajudou muito a entender que tipo de confissão inútil é essa que às vezes a gente compra e exercita no decorrer da nossa jornada, nosso relacionamento com Deus. Vocês sabem, eu sou pai de primeira viagem e a Laurinha ela entrou numa coisa que chama salto de desenvolvimento. Os pais de primeira viagem talvez reconhecem a minha dor e a minha aflição e da Aline nesse momento. E o salto de desenvolvimento tira completamente o sono da criança. E a gente estava trabalhando semana passada, preparando uma série de questões, inclusive para a celebração. E a gente não dormiu nada, tipo assim, nada. De 20 em 20 minutos, 30 em 30 minutos, a Laurinha acordava. E a gente tinha que ir lá, ninar ela, colocar no berço. E aí às vezes eu fechava a porta e falava, yes, ela dormiu. Eu dava um passo e pronto, ela acordava e começava a gritar. E a noite foi esse sufoco. E eu tinha que trabalhar no dia seguinte, eu tinha que ir para Paulínia. E aí, eu lembro que eu olhei para o relógio, a gente não tinha dormido nada ainda praticamente, e era, 6:30 da manhã, eu tinha que sair por volta de 7:30, eu pensei, eu vou dormir só mais 15 minutos, eu preciso de 15 minutos. E eu deitei, e eu fui abduzido de alguma maneira pelo tempo, e quando eu abri o olho, cara, era praticamente o horário que eu deveria estar chegando em Paulínia. E eu pensei, caramba, e agora? Peguei as minhas coisas, juntei a mochila, fui desesperado pro carro, entrei no carro e fui orando, Deus me ajuda, eu preciso chegar a tempo no trabalho, já eram umas 8:15, eu tinha que estar lá às 8, e eu dirigindo com aquela expectativa, eu não quero atrasar mais. E por um milagre, o trânsito estava livre, fluindo. E eu pensei, yes, eu vou chegar atrasado, mas nem tanto. E lá na frente na pista, tinha um caminhão gigantesco, mas ele estava à direita, de boa, e tinha uma subida. E na minha cabeça eu calculei rapidamente o seguinte, e se esse cara muda para a esquerda e começa a me segurar? Eu falei, não vai fazer isso. E eu fui acelerando, quando eu me aproximei do caminhão, que eu ia cortar ele, adivinha? Sem dar seta, sem nenhum tipo de aviso prévio, o motorista puxou o caminhão, jogou o caminhão na frente do meu carro, eu freiei, e ele começou a segurar o caminhão, óbvio, na subida, e eu pensando, cara, eu tô atrasado, os carros passando na direita, não dava para eu cortar, e eu fiquei revoltado com aquilo, e aí eu olhei na traseira do caminhão e tinha um bilhete, e eu resolvi ler o bilhete,
E o bilhete dizia o seguinte: eu dirijo assim mesmo, lide com isso. Cara, eu queria lidar com a cara daquele caminhoneiro. E eu fiquei furioso, eu falei, mano, como esse cara ousa colocar um adesivo desse no caminhão? Eu tô atrasado, velho, eu não dormi nada. Confissão inútil. A confissão inútil diz isso: eu sou o que eu sou. Eu estou como eu estou. Lidem com isso. Deus, lide o Senhor com isso. Confissão inútil que não floresce. Que não floresce. Confessar, em última instância, significa concordar com o que Deus diz sobre quem eu sou e como estou. Toda vez que você faz uma confissão inútil, é como se você estivesse discordando de Deus, que existe o chamado, o desafio de você experimentar transformação, de mudança. E tem uma coisa que principalmente os cristãos evangélicos, eles negligenciam em relação à confissão. É muito fácil, entre aspas, você confessar os seus pecados diante de Deus no secreto e não ter ninguém ao teu entorno para prestar conta, para te ajudar a passar pelo processo que você tem passado. E a confissão bíblica, ela não é uma confissão simplesmente vertical. Não é. A confissão bíblica não é você e Deus. É você mais um, talvez mais três, envolvendo Deus na situação. Olha como isso muda tudo. É óbvio que você pode confessar os seus pecados no secreto para Deus. Mas Deus nos chamou para viver uma realidade de família espiritual. E Tiago, ele escreve algo muito cirúrgico em relação a esse entendimento que a confissão bíblica não é só vertical. Olha só, confessem os seus pecados a Deus primeiro? Não, uns aos outros. E aí o que vocês fazem na sequência? Orem uns pelos outros para serem curados. Para serem curados. A confissão bíblica, essa decisão de dar um passo em direção a uma jornada de autenticidade, não é um chamado simplesmente vertical. Envolve a igreja, envolve a sua comunidade. Agora, tem uma segunda parte no versículo 9, que não é uma condição. É uma convicção. É uma convicção. Se você optar por esse caminho, se você for convencido pelo Espírito de Deus a optar por esse caminho da autenticidade, da confissão, Ele é fiel e Ele é justo para perdoar você. Nós falamos no primeiro sermão sobre segurança, e eis aqui outra fonte de segurança, nesse mesmo fundamento de que está consumado. Se você confessar, você será perdoado, porque Ele é fiel e Ele é justo. Essa verdade, ela está fundamentada no plano de salvação, arquitetado por Deus, promovendo todo o desenvolvimento da história para que Jesus viesse e vivesse essa vida autêntica no teu lugar e te convidasse para caminhar com Ele e experimentasse esse processo de santificação. E porque o próprio João diz nessa carta, ele falou o seguinte: olha, Jesus não é só Salvador, Ele é defensor. Se Jesus, de fato, venceu o pecado e a morte, Ele tem a palavra final para te defender quando você cair. E Ele é fiel e Ele é justo e Ele pode oferecer perdão, se confessarmos os nossos pecados, se não jogarmos o jogo da religiosidade. Ele é fiel e Ele é justo. Por que será que muitas vezes nós temos muita resistência de entrarmos por esse caminho da autenticidade, da vulnerabilidade, da confissão? Sabe por quê? Porque às vezes nós duvidamos dessa convicção que João colocou aqui, de que Jesus, de fato, fez tudo que nós não poderíamos fazer, viveu a vida autêntica que nós não poderíamos viver. Nós duvidamos que Deus, de fato, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ai de mim, Tiago, eu estou na igreja há anos, eu nunca duvidei do meu Senhor. Oh, glórias e aleluias.
Toda vez que você joga o jogo da religiosidade, encoberta os seus pecados e não confessa ele diante dos outros, você está negando essa verdade de maneira prática. Porque Deus é fiel e Ele é justo, nós podemos ter convicção, segurança de colocarmos diante dele o nosso coração, sem o receio de que Ele vai instantaneamente nos punir. Que Ele vai, de alguma maneira, cercear o nosso relacionamento com Ele. Que o nosso relacionamento com Ele vai ser mais superficial, mais distante, porque olha só o pecado que eu cometi, agora Deus sabe, o meu amigo na igreja sabe, o meu discipulador sabe, olha só a minha reputação diante de Deus e das pessoas. É o contrário, você precisa acreditar que você foi chamado para acreditar na bondade, na misericórdia, na graça de Deus. Uau, que libertador pensar sobre isso. Crer nisso, exercitar isso. Sabe, eu tive uma experiência tanto quanto engraçada, que me fez entender também esse versículo 9. Eu passei por um momento que eu queria muito jogar Homem-Aranha, tinha lançado para PS4, eu sei, eu tô velho, e na real eu só queria jogar esse jogo. Eu não sou do tipo gamer que joga LOL de madrugada, mas eu queria muito jogar esse jogo. E eu conversei com a Aline e eu falei o seguinte, eu vou comprar um console usado, eu não vou investir meu dinheiro num console novo para depois perder esse investimento. E eu comecei a olhar no OLX alguns anúncios. E eu estava procurando, e eu encontrei um anúncio fantástico. Bom demais, inclusive, para ser verdade. Eu comecei até a duvidar do anúncio, era um preço muito baixo. O anúncio dizia que tinha nota fiscal, tinha caixa, e eu pensei, cara, isso aqui é algum engano, vai chegar uma pedra para mim, o cara vai me sacanear. E aí, eu adicionei o cara no WhatsApp, eu comecei a interrogar ele, mas por que você está querendo vender o videogame? Manda uma foto aí da nota fiscal para mim, manda uma foto aí recente da caixa, deixa eu ver aí se de fato esse anúncio é real. E confesso que eu pedi para ele uma foto na frente do videogame com o celular mostrando a hora e a data para saber se de fato o anúncio era real. Mesmo assim, com todas as evidências, eu falei com a Aline, a gente vai para a Americana buscar esse console, mas olha, eu cresci na quebrada, Aline, eu tenho algumas estratégias, a gente não vai dar mole por aí. Então a gente vai chegar com cara de sério, de confiante. E quando a gente estiver andando, saindo do carro, a gente vai fazer aquele gingado meio que despretensioso. Imagina eu fazendo um gingado despretensioso. E a gente saiu assim, cabeça erguida do carro, de longe eu vejo o cara chegando. E como é que o cara chega? Com o gingado também despretensioso. E ele vem andando com uma cara de sério, com uma mochila na mão. Eu falei, pronto, velho, a gente vai levar a pior. A gente vai ser assaltado. E aí, quando a gente se aproximou, eu falei, e aí? E ele falou, e aí? Beleza? Eu falei, beleza. Tô com um negócio aqui. Ele falou, também. E aí, tirei a grana do bolso, estendendo a mão para pegar o videogame. Peguei o videogame, entreguei o dinheiro. Na hora, sem brincadeira, o clima mudou. E eu tava com a voz grossa, falando, mano, é isso aí e tal, tá aqui o dinheiro, pá. E aí, mano, tudo bem, que legal. Brincadeira, não foi assim, mas o clima mudou. O clima mudou. Ele olhou pra mim, e aí, onde vocês moram? Como é que vocês fazem da vida? A gente começou a conversar, a gente falou, Deus te abençoe, saiu todo feliz com o videogame, com o dinheiro. Quantas vezes a gente se aproxima de Deus com um gingado despretensioso, achando que a gente pode levar a melhor na malandragem e desconfiando dessa negociação que envolve perdão, misericórdia, graça, baseado na justiça do sacrifício de Jesus, porque está consumado. Nós não podemos e não devemos desconfiar de Jesus, desconfiar da possibilidade de viver uma espiritualidade marcada pela autenticidade e pela confissão. Números 23, 19 diz o seguinte, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Se ele disse que o caminho para experimentarmos transformação, santidade, é confessarmos os nossos pecados, abrirmos o nosso coração diante dos nossos irmãos, vivermos uma jornada de espiritualidade autêntica. Se ele disse que esse é o caminho, por que razão
nós duvidaríamos daquele que nos amou até as últimas consequências e que gritou: está consumado. Ele não nos reprova, ele não nos repreende quando nós chegamos com essa atitude de confissão, de quebrantamento, de decisão. Agora, a última parte do versículo 9 traz para nós um resultado concreto. Um resultado concreto, que é a purificação. E se você não sabe, purificação, principalmente nesse texto, vem de uma ideia de tornar alguém pecador em alguém santo. Em estabelecer um processo de santificação do pecador para que ele experimente santidade. Isso é purificação. De modo que a pessoa que está experimentando santidade possa desfrutar do seu relacionamento com Deus e com o próximo de maneira plena. Muitas pessoas acham que santidade tem relação com uma privação gratuita de um Deus que a estraga prazer, que é um jogo de faço ou não faço, de religiosidade. Mas santidade, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, é uma solução. Não é uma prática de religiosidade, é uma solução relacional. Deus deseja que você experimente plenitude no seu relacionamento com Ele e com a igreja, com as pessoas à sua volta. E a santidade é a solução para que você possa de fato desfrutar de tudo isso. Solução relacional. Relacional. Não é um fim em si mesmo. Não é um jogo religioso. E a grande questão é se nós cremos que de fato isso é possível. Depois de tudo que nós conversamos na primeira mensagem dessa série, tudo que nós refletimos hoje, eu quero lançar mais algumas perguntas. Qual foi a última vez que você se confessou? Partindo desse princípio da confissão bíblica. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você experimentou vida? Se você experimentou vida mesmo, liberdade em algum momento da tua jornada, do teu relacionamento com Deus, você pode confirmar o que eu vou dizer. Provavelmente foi num momento de confissão. Você experimentou liberdade a partir do momento que você deixou as máscaras caírem. Você aceitou esse convite de ser autêntico. E sabe por que muitas pessoas elas continuam sobrecarregadas com seus pecados? Porque elas não confessam, elas carregam. E sozinhas. O que você tem carregado que você precisa confessar? A gente está chegando no final dessa reflexão, mas eu não posso ser injusto. Eu sei que muitas igrejas não possuem um ambiente saudável e propício para a confissão, para a autenticidade. E que o jogo da religiosidade, ele é celebrado. E a confissão bíblica, a autenticidade bíblica, ela não impõe sobre você uma responsabilidade de ser autêntico, ser vulnerável num ambiente que não é seguro. Porque Deus deseja de fato que você confie na segurança que Ele está oferecendo. E que você encontre uma comunidade de fé que espelhe essa segurança de Deus. Talvez você diga: Tiago, eu não sei o que fazer, eu não consigo me abrir na comunidade local onde eu estou acompanhando a Multi, eu não tenho medo de dizer para você, sai de onde você está. Se não há possibilidade de desenvolver relacionamento autêntico, de abrir o teu coração, de pedir ajuda, se você não conhece pessoas que de fato são dignas da tua confiança, o que você está fazendo aí ainda? Talvez a tua crise não seja nem relacionada com a igreja local em si, talvez o teu ambiente familiar te endureceu, te ensinou que você não pode ser autêntico nem vulnerável, senão você vai levar a pior. Talvez o teu relacionamento com o teu pai não seja lá aquelas coisas.
E eu quero dizer o seguinte para você. Deus é seu pai, mas o seu pai não é Deus. Chega de espelhar a personalidade caída de algumas pessoas que te machucaram, que te manipularam e colocar isso na conta de Deus. Você precisa experimentar liberdade. E eu disse que a nossa missão aqui na igreja é viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. E eu disse que João, quando ele escreveu para a igreja, ele fez questão de se colocar dentro do desafio. E eu quero dar o exemplo. Porque a autenticidade não é algo que nós esperamos dos nossos liderados, das nossas ovelhas, de quem nós pastoreamos. É um desafio para todo aquele que almejar algum tipo de cargo de influência, papel de influência na nossa comunidade de fé. Sem autenticidade não há influência nem autoridade na multi. Não há. E eu quero dar o exemplo. Eu quero mostrar para vocês quem eu fui. E quais são as lutas que eu ainda tenho que lutar. Todos os dias. Talvez isso te assuste. Que história é essa de um pastor confessando algumas coisas diante das câmeras no YouTube? Será que isso não vai cercear a autoridade do pastor diante dos seus liderados? Eu prefiro crer que a minha vulnerabilidade, a minha autenticidade confirma o fato de que eu estou caminhando não só com Jesus, mas como Jesus. E que eu não estou conformado com quem eu era, com quem eu sou, porque eu desejo ser aquilo que Deus está me chamando para ser. E esse é um caminho de autenticidade, de confissão, de caminhar ombro a ombro com quem está comigo nessa jornada. O que tem por baixo das suas roupas de igreja? Eu entrei para pregar e muitas pessoas disseram, uau, que jaqueta legal, uau, tá parecendo até um pastor, tal, brincando. E eu disse, vamos ver se vai durar até o final. Eu quero orar para que você entenda o que Deus espera de você. O que Deus espera de você. E sabe, tem 2 tipos de confissões na nossa jornada com Jesus. E a primeira é a grande confissão da nossa vida. Se chama batismo. O batismo é uma grande confissão pública diante de todas as pessoas que você conhece, os seus vínculos familiares, as tuas amizades, no teu trabalho. O batismo é um sinal de que você realmente entendeu esse convite, de que você está disposto a caminhar com Jesus e como Jesus. Então você confessa, eu preciso de Jesus como meu Salvador, eu preciso de Jesus como meu defensor, e eu preciso que Deus trabalhe na minha vida, e que eu esteja de fato nessa parceria com o divino, nesse processo de transformação. Você se lembra do seu batismo? O seu batismo teve essa marca de confissão? Eu quero te desafiar. Depois de tudo que nós conversamos, não só hoje, mas durante essa série, diante dessa verdade que está consumado, tome uma decisão. Confesse diante das pessoas. E se esse é o seu caso, nós queremos caminhar com você. Manda uma mensagem para a gente no nosso Instagram, deixa um comentário no chat, nos vídeos do nosso canal. A gente quer conhecer a tua história. A gente quer saber como te ajudar nessa jornada. Nós queremos ter a alegria de ver você tomando a decisão mais importante da tua vida. Agora, se você já caminha com Jesus, você precisa saber que o estilo de vida, de autenticidade, de confissão, é todos os dias na vida do cristão. É de segunda a segunda. E eu quero chamar você pela fé a reavaliar se você tem vivido esse estilo de vida que o próprio Deus estabeleceu como padrão na caminhada para nós. Procure alguém, se conecte com alguém, confesse os seus pecados e as suas lutas, e eu garanto para você, e eu posso garantir não pela minha palavra ou expectativa, mas porque a Bíblia diz que é uma garantia, você experimentará liberdade, purificação, e você será pleno, feliz. Eu quero orar por vocês. Deus,
Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pelo privilégio de nós refletirmos sobre essa verdade gloriosa de que está consumado e de que nós podemos experimentar um relacionamento seguro com você, porque Jesus viveu a vida que nós não poderíamos viver, morreu a nossa morte, venceu a morte e o pecado, e o Teu Espírito Santo foi derramado. Deus, que alegria poder desfrutar de uma liberdade diante de Ti e não ter que esconder quem eu sou ou como estou. Pai, muito obrigado. Derrama sobre os corações essa segurança. Derrama e que nós possamos ver decisões sendo tomadas para a honra e glória do Teu nome. Que nós possamos caminhar lado a lado, ombro a ombro, com pessoas que estão dispostas, com fome, com sede, de viver algo novo. Pai, no nome de Jesus, convence os corações que precisam tomar decisões e quebra todo espírito de religiosidade naqueles que já estão caminhando contigo. A começar em mim, a começar em nós, como igreja, faz isso para a Tua glória. Nós Te amamos. Nós desejamos, Deus, a vida que o Senhor tem para nós. E é no nome de Jesus que eu oro, crendo que a Tua palavra nunca volta vazia. No nome de Jesus. Amém.